Ainda a Bia me mandou, né, Gazi? A Bia tá assistindo. Beijo, Bia. A Bia falou assim: as pessoas que abrem sozinho e não fazem os documentos necessários, que são muitos. Quais são os documentos? Por exemplo, qual que é a diferença? A pessoa que abre sozinha na internet pega uma LLC, que depois de não sei quanto tempo aparece o IN number, e isso não é empresa. Quais são os documentos que precisam para uma empresa ser uma empresa de verdade? Quando você abre uma empresa online, a única coisa que você recebe do Estado é um certificado de incorporação e um contrato social muito básico, que não quer dizer que aquela pessoa que está nos arquivos públicos do Estado é realmente o dono da empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. As pessoas que vêm para comprar imóvel aqui nos Estados Unidos, quando abrem uma empresa online e eles vão vender esse imóvel, até mesmo na época de um processo de compra, eles não têm o contrato social que define quem é o dono da empresa, qual o tipo de tributação e as regras que regem uma empresa em qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa ela tem uma folhinha que ela imprime assim que ela termina o processo de abertura. Muitas vezes, quando ela vai registrar o CNPJ, que é o EIN number, ela também não sabe a maneira correta de registrar e escolher a tributação adequada para a sua empresa, e ela acaba escolhendo uma forma que não é a melhor para ela. Então, não é melhor, no caso, para compra e venda de imóvel, ou para locação, ou se é aquela pessoa, como eu disse, que está no Brasil e quer ter um business aqui. Eu atendo muita gente do Brasil que quer fazer e-commerce, que quer estar no Amazon dos Estados Unidos, ou que quer comprar e vender produtos comprar produtos aqui para vender no Brasil, só quer gerar um faturamento aqui. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa definir a melhor estrutura. E se o cara fizer isso sozinho, ele vai fazer uma LLC normal. Muitas vezes ele também não conhece a necessidade de uma LLC que ela precisa ter 2 sócios para você usufruir de todo o benefício dela, ela precisa ser uma partnership. Ele acaba abrindo a empresa com um membro só, o que nada mais é do que ele continuar trabalhando sobre a pessoa física dele, porque ela é uma disregard entity, então ela não tem uma personalidade jurídica separada da pessoa física do sócio. Isso, na hora de fazer a declaração de imposto, a pessoa vai acabar pagando uma alíquota muito maior devido a essa escolha errada. Entendi. Então, uma outra coisa que eu ouço muito dos brasileiros, eu estou aqui muitos anos, eu não sei nada sobre o no Brasil, mas dizem que no Brasil, se eu vou abrir uma mecânica de automóveis, eu tenho que, na minha empresa, eu tenho que discriminar isso daqui vai ser uma mecânica. E aí tá bom, eu só posso ser mecânica. E eu ouvi dizer que aqui é diferente. É diferente ou é igual? Você tem que falar para o governo: estou abrindo um podcast. Estou abrindo uma empresa de faxina, estou abrindo uma coisa, ou não? Uma empresa serve para qualquer coisa? Você pode usar uma empresa para várias atividades. Nós não temos a mesma regra do Brasil. Então, por exemplo, você falou do podcast e você quer ter uma empresa que faz consultoria e você quer também vender produtos para as pessoas que estão no Brasil, você pode fazer tudo isso através de uma empresa. Então, quando nós abrimos uma empresa, se ela não é uma empresa de um profissional liberal, por exemplo, como eu, contador, um advogado, um médico, eu não preciso dizer qual tipo de atividade essa empresa vai fazer. Basta apenas eu mencionar que é toda e qualquer atividade que é legal dentro das regras do estado da Flórida. Então, isso é suficiente. Já no caso das específicas, como eu disse, que são os profissionais liberais, você precisa identificar, porque existem regras diferentes a serem seguidas. Então, a gente tem clientes que têm 3, 4 tipos de atividades diferentes dentro da mesma empresa. Só lembrando que cada atividade exige um tipo de licença diferente. Então, um alvará, vamos dizer assim, de funcionamento diferente. Então, se você for ter uma padaria, você precisa ter uma licença junto com o Departamento de Agricultura, com o Division de Restaurantes, que controla e rege as regras dessa atividade. Então, uma empresa, mas com várias licenças diferentes dentro dela. Entendi. Agora, se for uma empresa que não precisa de licença, daí não. É difícil uma empresa que não precisa de licença, porque hoje tem uma regra no condado, que o condado, vamos dizer assim, é o município, né? Então, Orange County, Osceola County, que toda empresa deve ter um occupational license, até mesmo se você está trabalhando da sua casa, que é para eles terem o controle da atividade que você está praticando. Então, existem atividades que exigem uma licença menos burocrática de tirar. Por exemplo, o pessoal que trabalha na construção. Então, é só uma permissão para fazer a construção, diferente do exemplo que eu dei do restaurante, que tem que passar por várias inspeções, tem que seguir várias regras de temperatura de freezer, quantidade de pias, enfim, por uma cautela, óbvio, que a pessoa está trabalhando na indústria alimentícia. E existem outras também. Quem quer abrir você mesmo, Airbnb, você tem que ter uma licença para você estar fazendo o seu Airbnb, que tem que estar exposta na casa. Então, é difícil uma atividade falar assim, não precisa de licença.
Então, toda atividade precisa de uma Occupational License, que hoje é chamada de BTR.